Uma varanda retangular de 6 metros por 1,80 terá sua superfície coberta com cerâmica. O metro quadrado, no caso o M2, dessa cerâmica custa R$ 60, ou seja, R$ 60 o metro quadrado. O valor aproximado em reais para o custo dessa cerâmica é de... Então vamos lá. Primeiro de tudo, como é uma peça retangular, a gente trabalha base vezes altura. Então, 1,8 vezes 6. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Então, temos 10,8. Que, multiplicado por 60, teremos... Olha só, observa que eu tenho um zero aqui, né? Então, eu já posso fazer o seguinte, simplificar essa situação para 108 vezes 6. Ou seja, com esse zero que representa 10, que está multiplicando, eu posso eliminar uma vírgula porque temos um zero. Ou seja, a vírgula anda da esquerda para a direita somente uma casa. Então, temos 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 0, a gente vai ter 0 com 4, 4. 6 vezes 1, 6. Então, temos R$ 648. Como ele quer um valor aproximado, então nós temos 650, que é o valor que mais se aproxima aí do que a gente acabou de encontrar. Tá certo? Perde o foco não e vem comigo. Dois quadrados com lado de 5 centímetros foram colados de forma que sua interseção é um segmento de 3 centímetros, como mostra o desenho a seguir. O perímetro desta figura é de, se é um quadrado, aqui vale 5, aqui vale 5, aqui vale 5, aqui também vale 5 e aqui também vale 5. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então, contando os 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 5, 6 vezes aparecendo. Com esse 2 aqui que aparece 2 vezes. Então, 2 vezes 2. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 2, 4. E 30 mais 4, está na cara, né? 34 centímetros. Neste caso, alternativa A desta questão. Questão tranquila, fácil de resolver, você consegue desenvolver numa boa. E não perde o foco não dorme não, guerreiro, pelo amor de Deus. E vem comigo, vamos desenvolver essa questão. Vamos embora. Considere um triângulo retângulo de catetos medindo 3 e 5 metros. Um segundo triângulo retângulo, semelhante ao primeiro, cuja área é o dobro da área do primeiro. Terá como medida dos catetos em metros. Então, vamos lá. Então, eu tenho o primeiro triângulo retângulo, vou desenhar aqui. Você tem aqui triângulo retângulo e triângulo retângulo. Ok? Bom, os catetos é 3 e 5. Então, aqui é 3 e aqui é 5. Aqui eu vou chamar de x e aqui de y. Veja bem, ele disse que o segundo, que é esse aqui, e esse aqui é o primeiro. No caso, o segundo é o dobro da área do primeiro. Vamos descobrir a área. A área de um triângulo é base, que é o 5, multiplicado pela altura, que é o 3. Então, 5 vezes 3 dividido por 2, que é igual a 15 dividido por 2. Como você vai ter que fazer uma divisão de números decimais, etc. e tal, então não é necessário você calcular ali, tá? Porque a gente vai trabalhar aí com proporção. Bom, se o segundo triângulo, a área dele é o dobro do primeiro, então você tem 2 vezes 15 sobre 2, que cancelando vai dar 15. No caso, 15 metros quadrados e 15 sobre 2 metros quadrados. Feito isso, agora vamos fazer as proporções relacionando isso aí. Primeiro, vamos achar o x. Nós temos 3 está para x, assim como a área do primeiro está, no caso, como é fração, fração é divisão, então eu coloco divisão, fica mais fácil de identificar.
Aí dá 15. Por quê? 3 está para x, assim como a área do primeiro está para a área do segundo. Mas como a gente está tratando de área, especialmente de área, então a gente tem que elevar ao quadrado aqui, porque toda a área é dada por metro quadrado, centímetro quadrado e etc, etc. Logo você tem 3 ao quadrado, 9, e x ao quadrado. Regra da divisão de fração, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Cancela, cancela, temos 9 sobre x ao quadrado igual a 1 sobre 2. Multiplicou cruzado, temos x ao quadrado igual a 9 vezes 2. Vou apagar esse lado aqui. Ou melhor, deixa eu ver. Não vou apagar não, pessoal. Eu vou deixar quietinho aqui. Vou continuar meu cálculo ali no cantinho. Aqui no cantinho. Então você tem x ao quadrado, que é 9 vezes 2, que eu já posso colocar ali como raiz quadrada. Então você vai ter x igual, está ao quadrado, passa como raiz quadrada. Então raiz quadrada de 9 vezes 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Como 2 não tem raiz, né, exata, então vai ficar 3 raiz de 2. Já dá para saber que é ou B ou C, né? Agora a gente precisa identificar o restante. Vou apagar lá, aqui, e vamos fazer a outra semelhança. Apagando aqui essa situação. Agora vamos achar o y. 5 está para y, assim, é claro, ao quadrado, porque vamos relacionar a área. Assim como o meu 15 sobre 2 está para 15 do triângulo 2. Aqui vai dar 25, né? 5 ao quadrado e y ao quadrado. 15 sobre 2 vezes 1 sobre 15. Cancelou, vai dar a mesma coisa. 1 meio é igual a 25 sobre y ao quadrado. Logo, y ao quadrado é igual a 25 vezes 2. Y é igual a raiz de 25 vezes 2, que vai dar 5 raiz de 2. E neste caso é a alternativa B dessa questão. Então, toda vez que você for relacionar área com uma medida do lado, ok? Você tem que elevar ao quadrado, ok? Para que você consiga desenvolver numa boa e tranquilamente. Entendeu, guerreiro? Entendeu, guerreiro? Então não perde o foco não e vem comigo, porque ainda não acabou. Se você ficar de bobeira, vai ter que pagar o flex, hein? Vem comigo. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado de lado 10, que é, no caso, o quadradão grandão. F, G e H são pontos médios, ou seja, que divide o lado em duas partes iguais, dos lados do quadrado ABCD. E são os centros dos 4 círculos tangentes entre si. A área da região sombreada da figura acima, apresentada, ou seja, ele quer a área, né? Apresentada é, então vamos calcular isso aí. Observa bem aqui a situação. Olha só. Você tem, no caso, a área do quadradão aqui. Tá vendo? A área do quadradão? Então, lado ao quadrado, que é a área do quadrado, vai ser 10 ao quadrado, que é 100. Pronto. Eu achei a área do quadrado. Esse quadradinho que ele coloca aqui dentro, guerreiro, guerreira do meu Brasil, veja bem, ele só serve para complicar a sua vida, tá? Para que você venha tentar fazer 1 milhão de conta quando a conta é muito simples, né? Veja bem, se eu pegar esse círculo e juntar com esse, eu já tenho um círculo completo. Se eu juntar esse círculo aqui com esse aqui, eu vou ter outro círculo completo, e no caso serão 2 círculos completos. Então, o que que acontece? Veja bem, você vai ter, nesse caso, que descobrir o raio, tá, desse círculo aqui, né? No caso, o raio, que também pode ser dado pelo lado desse triângulo AEF ou EDH, tanto faz, ok? Veja bem, se o ponto E
ele é ponto médio de AD, então você puxando um triângulo aqui, você vai ter, no caso, como é 10, aqui 5 e aqui 5, né? No caso, 5 e 5. E aqui você tem hipotenusa, que, como o triângulo é isósceles, vai ser 5 raiz de 2. Porque se eu tenho 4, 4, 4 raiz de 2. 3, 3, 3 raiz de 2. E assim sucessivamente. Bom, a gente sabe que desse ponto F até o G vai ser 5 raiz de 2. Então, metade deles vai ser o raio. Então, o raio da circunferência é 5 raiz de 2 sobre 2. Então, para a gente encontrar a área achurada, a gente tem que pegar o quadrado e tirar todas essas circunferências que estão aqui dentro. Então, vai ser a área do quadrado menos a área da circunferência, que é 5 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Por quê? Porque a área da circunferência é πr ao quadrado, ok? A área da circunferência, né? E é claro, como a gente tem duas circunferências, na verdade vai ser menos 2π, porque são duas circunferências que se formam. Metade, metade, uma circunferência. Metade, metade, outra circunferência. Então, são duas circunferências. Então, o que a gente tem que fazer agora? Bom, é só calcular, né? Vamos lá, vou mudar a cor aqui da caneta para você perceber o cálculo. Então, 100 menos 2π, 5 ao quadrado, que é ali o expoente, vai ser 25 vezes 2 sobre 4. Ó, 2 vezes 2, 4. Então, dá para cortar esse 2 com esse 2 com 4 de baixo. Então, vai ter aqui, ó, 100 menos 25π. Coloco o 25 do lado de fora, fica 25, 4 menos π, que neste caso é a alternativa E dessa questão. Tá certo? Compreendeu? Não complica a situação, guerreiro e guerreira. A situação é muito simples, tá certo? Perde o foco não e vem comigo. O triângulo retângulo em B, a seguir, de vértices A, B e C, representa uma cidade. Qual é a área dessa praça, né? Você tem o x, que é a base, e você tem o 8, que é a altura. Então, a gente tem que descobrir o x. O que a gente vai fazer? Como aqui é o 90 graus, e essa aqui é a hipotenusa, vamos aplicar aí Pitágoras. 17 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. 17 ao quadrado, você efetuar a multiplicação, é 289. X ao quadrado e 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Então, você tem x ao quadrado igual, está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, 289 menos 64. Que a gente vai encontrar x ao quadrado igual a 225. Logo, x é igual a raiz quadrada de 225. Né, que você tem aqui nessa situação, 225. Se nós fatorarmos o 225, vamos chegar à conclusão que é 15 ao quadrado. Então, x é raiz de 15 ao quadrado. Então, x é igual a 15. Então, tá aí. Agora, vamos calcular a área, né? A área de um triângulo qualquer, caso retângulo, é a base vezes a altura dividido por 2. Como a base é x, então é 15, altura 8, dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Quanto mais você simplificar, melhor. Então, 15 vezes 4. 15 multiplicado por 4, 60. Neste caso, metros quadrados, que é a alternativa C dessa questão. Questão tranquilésima, fácil de resolver, tá certo? E não perde o foco, vem comigo porque ainda não acabou. Vamos embora. A figura a seguir, cujas dimensões estão indicadas em metro, mostra as regiões R1 e R2, ambas com formato de triângulos retângulos, situadas em uma praça e destinadas à atividade de recreação infantil para faixa etária distintas. Né? Faixas etárias distintas.
Se a área de R1 é 54 metros, então o perímetro de R2 em metros igual a... Então vamos lá. Fazendo semelhança, x está para x mais 4, x está para x mais 4, assim como 9 está para 12. Assim como 9 está para 12. Como no lado aqui do 9 sobre 12 não tem sinal de mais, nem de menos, dividir, nem nada, você pode simplificar por 3. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. E multiplicou, cruzado, que a gente vai ter 4x, né, porque é 4 vezes x, e 3 vezes x mais 4. Então a gente pode distribuir 3 vezes x, 3x, 3 vezes 4, 12. Então, se esse 3x está positivo desse lado, passa para o outro lado o quê? Exatamente, negativo. Então, menos 3x igual a 12. Assim, você vai ter x igual... No caso, a gente precisa encontrar também... eu não posso esquecer disso. Ele quer o perímetro, então tem que encontrar esse lado aqui. Aí, como a gente faz? Coloca Pitágoras? Não, porque olha só, aqui é 16, aqui é 12. E esse triângulo ele é pitagórico. 3, 4, 5. Agora uma pergunta. Por quanto eu multipliquei esse 4 aqui para dar 16? 4, né? Então, vezes 4. 3 vezes 4. Então, 5 vezes 4, que é 20. Pronto. Está resolvidinho ali, lindão, bonitão. Então, a gente faz o quê? 20 mais 16 mais 12. Que a gente vai encontrar 48, que neste caso é a alternativa B dessa questão. Questão tranquilésima, ele quis colocar em uma situação diária, mas se tu ficar ligadinho, conseguir desenvolver a parada toda, consegue resolver na simplicidade e na tranquilidade, ok? E não perde o foco, pelo amor de Deus, e vem comigo. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 6 e 8. Vamos lá. Você tem o triângulo. Lembrando que relações métricas no triângulo retângulo tem aí na playlist do ensino médio, que está aí no canal, você pode pesquisar. Você tem 6 e 8 aqui. Esse triângulo ele é pitagórico. Por quê? Porque, no caso, o 6 é múltiplo de 3 e o 8 é múltiplo de 4. Então, você teria 5 aqui na hipotenusa. Por quanto que eu devo multiplicar o 3 para dar 6? 2. E o 4? 2. Então, 5 por 2. 5 vezes 2, 10. E pronto, já achei minha hipotenusa sem precisar aplicar aí, no caso, Pitágoras, né? Uma conta gigante que não precisa desnecessária. Vou chamar essa altura de H, que é a altura relativa, e vou usar a fórmula a boca canta. Certo? Então o A é 10, H. O B é 6, o tanto faz. E, no caso, o C é 8. 6 vezes 8, 48, igual a 10H. Logo, H é igual a 48 sobre 10. Que é só transformar em um número decimal, que vai dar 4,8, que é a alternativa C dessa questão. Tranquilésima, molezésima, vem comigo nessa. Vambora, partiu! Em um triângulo equilátero de lado igual a 4 centímetros, a medida de sua altura é igual a... Então você tem triângulo equilátero, que eu também ensino lá na playlist do ensino médio, você pode buscar lá, tem os assuntos de geometria plana que eu falo sobre triângulo equilátero. Você tem L, L. Tudo aqui vale L, mas como aqui é metade, porque quando você tem a altura divide no meio, então aqui é L sobre 2 e aqui é a altura. Para a gente achar a fórmula da altura, vamos lá. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Eu estou utilizando Pitágoras. Então você tem L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Logo, H ao quadrado é igual a L ao quadrado. Está positivo, passa negativo, menos L ao quadrado sobre 4. 4 vezes 1 escondido, 3. Pode fazer isso, professor? Pode, é MMC. 4 vezes 1, 4 menos 1, 3. Então, H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Logo, H vai ser
raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. H vai ser igual, o 3 não tem raiz quadrada exata, então ele fica dentro da raiz. E o L ao quadrado, que tem ao quadrado para poder pagar a raiz quadrada, então você tem o L. E raiz quadrada de 4 é 2. Ele falou que o lado vale 4. Então você tem H igual 4 raiz de 3 sobre 2. 4 dividido para 2 pessoas, 2. Então você tem aí, no caso, 2 raiz de 3. Sendo que a resposta não tem 2 raiz de 3 para confundir a sua mente. Mas o que a gente pode fazer? Pegar esse 2 e jogar dentro da raiz. Né? Isso aí você tem aí em propriedade de radiciação, que está lá na playlist do ensino médio. E também na playlist lá do fuzileiro naval, tá? Então, para jogar dentro da raiz, você tem que elevar ao quadrado, porque você tem uma raiz quadrada. Então, 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Então, alternativa B. Então, sempre quando eu quiser jogar um número de fora para dentro, um número que está multiplicando com a raiz, como forme o 2 ali, você pega e coloca o expoente relativo, né, com a raiz que você tem, que no caso era a raiz quadrada, e raiz quadrada é 2. Compreendeu? Entendeu, guerreiro? Beleza? Então, beleza, senão tu vai pagar o flex, hein? Se liga aí, guerreiro, pelo amor de Deus, hein? Vem comigo. A figura abaixo é formada por 4 triângulos isósceles, ou seja, todos os triângulos formados são isósceles, ou seja, 2 lados iguais. Então, praticamente todos os lados são iguais, né? Enfim, tá mal desenhado pra caramba. E um quadrado. Sabendo que a área do quadrado é 27 metros quadrados, o perímetro dessa figura aí que forma do lado de fora é... Então, olha só. Você sabe que L ao quadrado é a área do quadrado, que é igual a 27. Bom, eu pego 27 e vou fatorar. Dividido por 2, não dá. Então, vai por 3. Dá 9 por 3, 3 e por 3 dá 1. Então, você vai ter 3 ao 3, eu cismei que é 2, cara. Você vai ter 3 ao quadrado vezes 3. Ou seja, eu peguei esses dois caras, juntei, depois coloquei esse aqui. Por quê? Você tem L igual a raiz quadrada de 27, porque está ao quadrado passa como raiz quadrada. Então, você vai ter 3 ao quadrado vezes 3, que é o 27 fatorado. Logo, L é igual, quem tem quadrado sai, quem não tem fica. Então, 3 raiz de 3. Pronto, achei o valor do lado. Veja bem, você tem esse lado aqui, ó, isósceles, né? E aqui, ó, vale 3 raiz de 3. Vou chamar isso aqui de x e isso aqui de x. Pela lei dos cossenos, a gente vai ter, no caso, 3 raiz de 3 ao quadrado igual x ao quadrado mais x ao quadrado. Ah, lembrei, eu não preciso utilizar a lei dos cossenos. Eu posso mudar aqui a fita para ficar mais fácil, né? Veja bem, você tem 120 graus, né? Vou chamar isso aqui de alfa e aqui também de alfa. Você tem alfa mais 120 graus igual a 180 graus. Então, 2α igual a 180 menos 120 graus. Logo, você vai ter, vou continuar aqui embaixo, 2α igual a 60. Alfa é igual a 60 dividido por 2, então alfa vale 30 graus. E a gente sabendo que o alfa vale 30 graus, a gente pode usar a lei dos senos ao invés da lei de cosseno. Mas, professor, eu posso usar a lei do cosseno se eu quiser? Pode, guerreiro, mas quanto menos conta você evitar, mais tempo você tem na prova. Então, olha só, veja bem. Presta atenção no que eu vou te explicar. Quase virou um rap agora, mate rap. Não esquece dos vídeos mate rap aqui no canal, você vai gostar muito. Olha só, x está para o seno de 30 graus. Esse x aqui, ó, está para o seno de 30 graus, assim como 3 raiz de 3 está para o seno de 120 graus. Ok? Bom, você tem x dividido pelo seno de 30 graus, que é meio. E você tem 3 raiz de 3 dividido pelo seno de 120, que é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Por quê? Porque você tem o arco
aqui mais, aqui menos, em relação ao seno. Aqui em cima é 90, deixa eu tentar colocar aqui. Aqui é 270 graus, aqui é 0 ou 360 e aqui é 180, ok? Para ser raiz de 3 sobre 2 em relação à tabela de ângulos notáveis, aqui deveria ser 60 graus. Só que 90 mais 60, ou melhor dizendo, 180 menos 60 vai corresponder a 120 graus, que é o arco relativo ao ângulo de 60 graus. 120 é relativo na tabela de ângulos notáveis a 60 graus. Ou seja, se seno vale raiz de 3 sobre 2, 120 também vai valer conforme o sinal dado, que é positivo. Se tivesse embaixo, seria negativo, tá? Eu ensino isso aí lá na playlist do ensino médio. Dá uma olhadinha, por favor. Então você tem x igual, no caso, x igual não, x vezes, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. É tudo multiplicação, então cancela esse com esse. Como tem o sinal de igual, não tem sinal de mais em ambos os lados, eu posso cancelar esse com esse. Então você vai ter x igual a 3. Veja bem, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então 3 vezes 8, porque é perímetro, e perímetro é a soma de todos os lados. Então você tem 3 vezes 8, que é 24, no caso, metros, que é a alternativa C dessa questão. Entendeu? Uma questão mais ou menos complicada, mas não é impossível de se resolver, tá certo? E não perde o foco e vem comigo, vamos embora. Ana e Paulo correm com velocidades constantes em uma pista circular de 600 metros. Eles partiram do mesmo ponto, porém em sentidos opostos, sabendo que Ana percorreu 240 metros até o ponto em que eles se encontraram novamente. Então, quando Ana der uma volta completa nessa pista, Paulo terá percorrido. Aí vamos lá, você tem a pista circular. Digamos que eles começaram aqui. Então, neste caso, você tem aqui, ó, até aqui, digamos, 240 metros, que é correspondente a Ana. E Paulo foi ao inverso. Ele andou tudo isso e passou pela Ana, que no caso ele percorreu 360 metros. Ok? Que no caso aqui é o Paulo. Veja bem, como a pista tem 360 metros, né? Ou seja, se a distância de Ana corresponde a 360 metros, se ela completar o período, eu quero saber x, né? Ou seja, quando eles começaram a andar, Ana 240 e Paulo 360, ou seja, quando eles se encontraram, né, já tinha cruzado, Paulo já tinha percorrido isso. Então, se em relação a Paulo, né, você tem 360 graus, do total eu quero saber x. Então agora a gente multiplica aqui cruzado, porque quanto maior a distância, né, maior a gente tem. Isso aqui ficou 360 graus, mas tá bom. Dá para a gente simplificar por 60, porque como é diretamente proporcional, é possível. 240 dividido por 60, a gente vai ter 4, e aqui vai ser 10. Então a gente tem 4x, né, multiplicando cruzado, é igual a 10 vezes 360. 360 dividido por 4, 90. Então o x é igual a 900 metros, que no caso é a alternativa D, e o que seria que Ana teria percorrido aí, né, enquanto Paulo estava ali correndo ali na sua trajetória. Entendeu? Então é só você fazer a proporção. Essas questões são um pouco complicadas, mas você consegue fazer uma regra de 3, porque regra de 3 salva qualquer uma prova, tá certo? Que aí você consegue desenvolver. Compreendeu?
Entendeu? Não perde o foco não, guerreiro. Vem comigo, vambora.